O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Marcos omite no seu Evangelho o ministério de Jesus iniciado na Judéia, que é descrito no Evangelho de João, e passa direto então para os eventos na Galiléia. Depois que João foi preso, João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 a 15. Repare que a sua pregação tem o mesmo caráter daquela de João Batista, de avisar os judeus para se prepararem para o reino de Deus que estava próximo. A falta de entendimento do que era o ministério de João Batista, também de Jesus e dos seus discípulos nos evangelhos, leva a muitos erros de interpretação da Bíblia. Primeiro, é preciso ter em mente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Por isso, até um certo ponto, nos evangelhos, você encontra um ministério voltado aos judeus. Mas então vem a rejeição e Jesus passa a falar da sua morte e ressurreição. Mesmo assim, ele fala como aquele que veio para reinar no mundo e não como cabeça da igreja, que só seria formada após a sua morte, ressurreição e glorificação. A expressão "o reino de Deus está próximo" não fala do céu ou da salvação eterna, mas fala sim da instalação do reino na terra. Em Marcos é reino de Deus, em Mateus é reino dos céus. Mais tarde, ele irá falar de joio e trigo no reino, o que demonstra que o reino é apenas a esfera na terra de sujeição ao Senhor dos céus. Sujeição essa que pode ser tanto falsa, como no caso do joio, como verdadeira, como genuína, como no caso do trigo. A condição para se entrar no reino era que os judeus se arrependessem e fossem batizados no batismo de arrependimento de João Batista. Aquele não era um batismo cristão, mas era um batismo de reconhecimento de que Israel pecou ao afastar-se de Deus e assassinar os seus profetas, como fez no passado. Apenas um pequeno número de judeus se submetia a esse arrependimento e a esse batismo, representando assim o remanescente de judeus que irá se converter após o arrebatamento da igreja. Eles passarão pela tribulação e os sobreviventes dentre eles entrarão vivos no reino de 1000 anos de Cristo na terra. As boas novas a que Jesus se refere aqui são as da instalação do reino. Ele ainda não tinha morrido na cruz para tirar o pecado do mundo e salvar os pecadores, por isso, as boas novas do Evangelho da graça de Deus, como é chamado em Atos 20, versículo 24, ainda não eram conhecidas desses judeus. Hoje, as boas novas, ou a boa notícia que nós pregamos, não é arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não. Você encontra isso no Evangelho, no caráter do Evangelho. O que nós pregamos hoje, as boas novas, é: creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Atos 16, 31. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.